Olá, muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais um programa Condomínio Sustentável. É um programa que tem o patrocínio da Seven Lab, Soluções Ambientais Integradas, com o apoio do Fórum Brasil de Gestão Ambiental e com uma realização da TV Síndico Online, ok? Bom, hoje estamos recebendo nos nossos estúdios o professor doutor Paulo Anselmo, né? O Paulo, que ele é médico veterinário, né? Com uma série de especializações, e atualmente ele é veterinário da Prefeitura Municipal de Campinas. Ele atua no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal dessa Secretaria do Verde, né, aqui de Campinas. Paulo, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite e poder compartilhar um pouquinho aí da sua experiência, do seu conhecimento com esse público tão condominial aí de todo o Brasil. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar, né, poder falar de animal. Animal é o meu tema, apesar de eu ser geneticista, animal é o meu tema preferido. Fantástico. Antes disso, eu sou veterinário, então a gente gosta muito desse tema. Espero contribuir. É um público que normalmente eu não estou acostumado a falar, mas eu acho que a gente consegue contribuir com algumas ideias. Muito bom. Paulo, ao longo do programa, que a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre, na verdade, a experiência do município de Campinas, né, que tem uma série de iniciativas muito bacanas aí nessa área, então, né, de bem-estar, enfim, de proteção animal, e que é modelo aí, enfim, para todo o país, né. Mas vamos lá, hoje o tema do nosso programa, né, não poderia ser diferente, né, tem que estar dentro do condomínio, né. Afinal de contas, né, animais domésticos dentro de condomínio são um tema bastante polêmico desde sempre, né? E somado a esses animais domésticos, né, nós temos ainda também uma questão relacionada aí aos animais silvestres, né, e os animais exóticos, né, que muita gente hoje acaba tendo aí alguns bichinhos de estimação um pouquinho diferentes, né, enfim, e que a gente realmente fica muitas vezes preocupado com essa questão, né? Afinal de contas, qual é a segurança e quais são as questões que estão ligadas, então, a esses animais, então, exóticos, né? Não são aqueles animais domésticos tradicionais que a gente tem dentro de um, né, de um condomínio, né? De um apartamento ou de uma casa. Mas para começar, então, Paulo, eu queria que você primeiro contextualizasse para a gente um pouquinho essa diferença, né, entre animais, o que são animais domésticos, como que eu classifico um animal como doméstico, quando ele é um silvestre, um exótico. Existe uma grande confusão, né? Por isso que é bom a gente começar a definir, porque a gente vai usar esse termo muitas vezes no decorrer do programa. Mas é muito simples, né? Animal doméstico é aquele que passou por um processo de domesticação. Então, o boi passou por um processo, apesar dele não ficar dentro da sua casa, ele é um animal doméstico, porque ele vem sendo domesticado há 10 mil anos. O cão também, o gato, o cavalo, o cabrito, a ovelha, o cachorro, né? São todos animais domésticos que eles passaram. O que é um processo de domesticação? Eles foram sendo selecionados desde 10 mil anos atrás, geração por geração, né? Geração por geração, para chegar naquele animal que atenda aos nossos anseios, né? Que sirvam para trabalho, que tenham alguma utilidade para nós. Inclusive, companhia é uma dessas utilidades. Perfeito. E no caso aqui dos animais domésticos, né? Você falou para mim que o boi, o cavalo, enfim, são animais domesticados, né? Passaram por esse processo de domesticação. Qual que é o limite para eu poder ter um animal de estimação dentro da minha casa ou ter ele como um animal lá na minha fazenda, na minha chácara, no meu sítio? Quanto aos animais ditos domésticos, ditos de produção, como o cavalo, né, como o boi, existem condomínios que restringem, né, e existem outros condomínios que não restringem. Então, a gente tem vários condomínios que as pessoas podem ter cavalo, vaca, né, são condomínios dos chamados sítios. Mas, com relação ao animal doméstico, a pessoa precisa conhecer um pouco com relação ao cão e ao gato,
conhecer um pouco do comportamento desses animais antes de trazer eles para a família e morar, por exemplo, num condomínio de prédios, né? Alguns tipos de animais podem se tornar fonte de desavença, né? Porque ele late, porque ele urina na porta do outro morador, né? Então, antes de tudo, antes do cara comprar ou adotar um animal, ele precisa estar ciente das características dos animais, tamanho, porte e comportamento. Comportamento, às vezes, as pessoas não se atentam muito, mas o comportamento é muito importante. Tem animais que são que eles é torturante para eles ficar sozinhos. Então, o dono sai para trabalhar, ele fica latindo, né? Então, essa preocupação, antes do animal ir para casa, o ideal, às vezes, é fazer uma experiência, né? Fazer uma experiência de um mês, para ver se ele adapta na rotina da família. Lá no departamento que você citou aí, a gente tem entrevistadores. Então, os entrevistadores, eles vão levantar a história da pessoa, onde ela mora, como ela mora, e, embora muitas vezes ele é interessado num determinado animal pela estética, às vezes a gente, pela estética, pelo tamanho e pelo comportamento, a gente recomenda outro, para compatibilizar, né, a vida desse animal com a vida da família e com a vida do condomínio. Todo mundo está morando próximo, né, principalmente um condomínio de apartamentos. E mesmo um condomínio que permita animais domésticos de produção, né, o cara não dá para pôr 1000 Nelores lá, né? Realmente ele vai atrapalhar os outros moradores. Então, acho que a pessoa que vai adotar ou adquirir um animal, ela tem que começar tendo esse bom senso. E isso é um assunto, eu fiquei muito contente de ser abordado, né, aqui nesse canal, nesse programa, porque isso acontece demais, né? Isso acontece demais e muitos desses casos acabam sendo judicializados. A gente tem vários advogados que são especializados nessa causa. Então, o problema que poderia ter sido mitigado lá na frente acaba gerando um problema. Isso é um problema para as pessoas, é um problema para os vizinhos, é um problema para o animal. Perfeito. Bom, e a gente tem também que considerar que é um direito constitucional, né, hoje você possuir animais de estimação, né? Então, em hipótese alguma, um síndico, um condomínio pode proibir, né, o condômino de ter esse animal de estimação, né? Na verdade, o que, deve acontecer é que esse animal não pode colocar em risco a segurança das pessoas, dos outros condôminos. Pelo menos, eu imagino que seja isso que a Constituição reze, né? Agora, o condomínio ele pode pôr algumas regras de convivência, né? Para que você possa, então, ter um impacto menor possível, então, desses animais dentro do condomínio. E achei muito interessante esse trabalho, realmente, de aconselhamento, né, de você poder conversar, então, com o condômino, antes que ele adquira esse animal, ele possa, então, ver a compatibilidade, né, desse animal, então, com o espaço que ele vai ter disponível, né, para essa convivência com as pessoas. Mas, Paulo, vamos lá. Nós sabemos também que muitas vezes você entra no elevador e dá de cara com um pitbull, né? E você sabe que aquela unidade habitacional tem 40 metros quadrados. Muitas vezes é um edifício, um prédio pequeno, e a pessoa, ela nitidamente, ela tem um animal muito maior do que aquilo e que não tenha condições realmente de ter um mínimo de qualidade, né, de vida aquele animal. Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Existem dois caminhos, né? Só complementando, né? Normalmente os condomínios fazem distinção entre animais de companhia, que aí não entra só o gato, né? De repente pode ter uma arara, né? Imagina uma arara numa unidade de 40 metros, né? Ela de manhã fazendo aquele som estridente. Mas a prefeitura, ela dispõe de uma lei que chama Estatuto dos Animais. Essa lei, ela tem 101 artigos. E, baseado nessa lei, ela tem uma equipe de fiscalização, que é chamada e vai a essas denúncias para ver se está existindo maus tratos aos animais.
né? E em caso disso, isso acontecer, ela toma uma providência que pode ser até autuar a pessoa pode ser até multada por isso, né? Ou se não, indica alguma solução para o problema, que nunca é a apreensão do animal, né? Mas, de repente, achar uma outra pessoa da família que queira, né? Tenta compatibilizar. E aquela conversa, né, de educação. Mas essa equipe ela tem o poder da multa. Ela pode autuar a pessoa e essa autuação ela vai se dobrando à medida que a pessoa vai reincidindo. E essa autuação ela também pode até negativar a pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Eu diria que essa fiscalização ela costuma ser muito eficiente. O importante é a gente destacar que existe uma diferença muito grande entre aquele animal que está causando o incômodo, que ele está latindo, que ele está fazendo xixi na porta dos outros condôminos, que ele está intimidando as pessoas quando desce no elevador, e aqueles que a pessoa acha, como você falou, o animal está num apartamento de 40 metros quadrados, animal grande, eu estou preocupado que esse animal está em sofrimento. Nesses casos, a equipe da prefeitura que atua. No caso de incômodo, ele entra numa outra seara, que está no Código de Contravenções Penais, que é a perturbação do sossego alheio. Okay. Quando isso acontece, o ideal é vários vizinhos abrirem boletim de ocorrência na autoridade policial. Então, esse problema, né, ele é atuação policial, né? Então, ela é uma contravenção penal. Então, a própria polícia vai lá autuar a pessoa. Na questão dos maus tratos, aí pela legislação, é da nossa competência. Animal tá lá, tem muita gente que fala assim, animal está latindo, então ele deve estar com fome. Não, o problema da pessoa é que o animal está latindo, né? Não se ele está com fome. Esses casos aí precisa de concurso policial, né? Fazer boletim de ocorrência, se possível várias pessoas, se possível o síndico, e notifica a gente também pelo 156, que normalmente a gente também ajuda nesses processos, apesar de não ser da nossa competência direta. Às vezes a gente vê e avisa a prefeitura e às vezes até avisa a promotoria, dependendo da gravidade do caso. Então tem esses dois caminhos. Perfeito. Bom, Campinas, acho que como a gente falou, é uma cidade modelo, acho que você está citando o exemplo da cidade de Campinas, que tem uma legislação aí, vamos dizer assim, bastante desenvolvida, né, e uma atuação muito forte dos órgãos, né? Você falou de lei municipal. Existem leis também em âmbito estadual e federal aplicáveis. Eu sei que existe todo um conjunto na legislação, mesmo lei de crimes ambientais e outros, né, que se aplicam também, né? Como que é isso? Vamos olhar aí condomínios do Brasil inteiro. Já é um terceiro caminho. Eu deixei mesmo para falar separado, porque é um pouquinho mais complexo. A única lei que embasa a ação federal, né, como crime, que enquadra como crime, então o processo corre na asta criminal, não na asta civil, é a questão da lei de crimes ambientais. Porque, veja só, na nossa Constituição, que é uma Constituição como todas as ocidentais, o animal é um semovente, ou seja, um objeto que se move. Então, o status constitucional dele é de coisa. Com a lei de crimes ambientais, ela deu, apesar dela não é dissonante da Constituição, mas ela abre a possibilidade da pessoa ser presa, inclusive. Aliás, quando a pessoa é pega, né, no maus tratos, é um crime inafiançável. Ela só vai discutir a prisão dela na audiência de custódia. Né? Então, se ela for presa tipo quinta-feira, ela vai ficar presa até outra semana, né? Que é quando ela vai ter audiência com o juiz e vai discutir. A lei de crimes ambientais, ela permite, no caso de maus tratos, uma tripla penalização. Então, a pessoa pode ser penalizada 3 vezes de forma diferente. As cidades que têm legislação, como Campinas, eles podem dar multa. Uma vez chamada a polícia para ver o caso de maus tratos, a polícia conduz o infrator para a delegacia, ele vai preso e é aberto um processo criminal. E no caso que a pessoa, sei lá, derrubou uma árvore, né, tem uma terceira penalização, que ele tem que reparar o dano que ele causou.
Então, ele derrubou uma árvore enorme. Então, ele tem que plantar 25, dependendo do tipo, de diferentes tamanhos, né? Até um determinado tamanho. O processo criminal é um processo que ela é mais complicado. Por quê? Eu sou veterinário, né? Eu sou um veterinário civil, eu não sou da polícia técnica. Então, eu não posso laudar o projeto inicialmente. Então, eu não posso falar para a polícia, olha, esse animal está em maus tratos. Todo mundo que faz isso vai responder lá na frente, né? Tem casos que o animal realmente estava em maus tratos, a polícia, não sabendo disso, entrou nessa seara e responde processo lá na frente, porque não pode fazer isso. Quem confere se o animal está em maus tratos e não, tem que ser obrigatoriamente a polícia científica. Então, se a polícia científica não laudar aquele maus tratos, os vizinhos podem falar, um veterinário, 10 veterinários podem assinar que ele não vai ser considerado maus tratos, ele não vai ser suficiente para abrir o processo judicial. Normalmente, então, a polícia científica tem que ir, o delegado tem que fazer a oitiva, o delegado fez a oitiva, fez o inquérito, apresenta no Ministério Público, e o Ministério Público avalia a consistência daquele material e encaminha para o judiciário. Normalmente, o Ministério Público é muito sensível a esses problemas. E eles realmente encaminham, eles levantam, e às vezes, dependendo da delegacia, isso não é tão apurado, né? Então, a gente tem esse problema, né? Mas, por isso que eu falo, para chamar a nossa equipe, que às vezes se é uma coisa grave, a nossa equipe diretamente encaminha esse processo para o Ministério Público. Então, a gente corta um pedaço do rito processual. Na peritagem civil, né, e na questão do Código de Contravenções Penais, aí pode sim a peritagem no veterinário civil. Lá na frente, no processo criminal, o juiz pode contratar um veterinário como perito. Aí ele passa a ser instituído pelo juiz. Mas o veterinário que não está instituído pelo juiz, ele não pode iniciar esse projeto. Não sei se eu fiz mais confusão ou se eu ajudei. Não, acho que foi bastante esclarecedora aí a sua explicação, né? Muito bom mesmo. Mas, Paulo, vamos lá. Existe também alguns cuidados, né? Na verdade, um condomínio, ele não pode barrar, né? Algumas perguntas que estão surgindo aqui. Alexandre, né, fazendo uma pergunta aqui. O Alexandre, que é um grande acompanhador dos nossos programas aí. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado aí pela sua participação sempre aí no nosso programa, com perguntas sempre bastante pertinentes, né? E o Isaac também, né, acompanhando a gente. O Isaac está lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Isaac, obrigado aí pela sua participação no programa também. Mas vamos lá, Paulo, o condomínio não pode proibir você de ter um animal de estimação no condomínio, mas ele pode impor algumas regras, né? Dentro dessas regras, né, quais são as regras mais comuns que a gente poderia colocar dentro do meu condomínio sem infringir a lei, fazer um ato ilegal? Normalmente, os condomínios, eles falam sobre as áreas comuns, né, de não poder soltar o animal numa área comum. A legislação condominial, ela pode, não é uma lei, né, uma disciplina do condomínio, um termo do condomínio que disciplina o assunto, ele pode, né, proibir de usar área comum, de usar elevador social, mas a legislação é meio que omissa sobre esses assuntos. E você vai ver a jurisprudência, né, casos que foram judicializados, normalmente o condomínio acaba perdendo, né? Porque o condômino, ele avalia que está cerceando o direito dele de chegar na casa dele. Então, os advogados já sabem até o formato que eles fazem isso, né? E quando a pessoa procura, né, o advogado, normalmente ele já tem caminhos. Vários casos, isso acontece todo o tempo. Eu acho que, se eu não me engano, a gente está falando do artigo 5º da legislação federal, que diz sobre o direito de ir e vir, né? Eu não posso cercear o direito da pessoa, né, se locomover ou acessar as áreas diversas do condomínio. Mas normalmente o que eles alegam
é que, como eu não posso usar a área comum com o meu animal, como é que eu vou chegar no meu apartamento? Então, teria que ter uma área planejada no condomínio de trânsito desses animais. Muitos condomínios têm feito disso uma limonada, desse limão, né? E trabalham os cachorródromos, né? Então, tem condomínios que têm esse espaço para a interação entre os animais. E é curioso que alguns espaços públicos, eles se tornam cachorródromos. Então, tem uma praça aqui em Campinas, que é um teatro, né? Chama de centro de convivência. E tem vários apartamentos, é uma área super verticalizada. E toda noite as pessoas descem. Então, virou uma área de pessoas de socialização, né? Diferentes pessoas, e de socialização dos animais. Então, tem jeito de se judicializar, é sempre você arruma um outro problema que você não tinha, né? Um problema novo. Às vezes você pode conversar, né? E fazer alguma estrutura para isso, né? A gente tem que lembrar que, pelo censo do IBGE, 50% das pessoas no Brasil têm cachorro, né? E mais de que isso, tem algum outro pet que não o cão. Tem ave, tem gato, né? Então, é de se esperar que em condomínio vai ter essas pessoas que têm os animais, né? 50% mais um é maioria, né? Sem dúvida. E, Paulo, me fala uma coisinha aí. Alguns cuidados importantes com animais, né, no que se refere à saúde desses animais em condomínios. Nós sabemos aí que animais, de uma forma geral, eles têm que ter aí tem um calendário vacinal a ser cumprido, mas estão expostos aí, né, a uma série de outros tipos de doenças que podem se espalhar não apenas para outros animais de um condomínio, mas também colocar em risco as próprias pessoas, né? Recentemente eu conheci a esposa de uma pessoa com quem eu trabalho, e ela é cega. E cega por causa de toxoplasmose, que é uma doença que é transmitida por animais domésticos, né? Quais são os cuidados mais importantes que a gente tem que ter com esses animais domésticos no que se refere aí a possíveis zoonoses, né, que poderiam estar sendo transmitidos por esses animais? Olha, Rogério, eu meio desaponto as pessoas quando eu faço essa resposta. Por quê? Porque a maior chance, né, de você pegar uma doença é de uma outra pessoa. É porque elas são filogeneticamente idênticas a nós. Lógico, existem zoonoses, mas essas zoonoses, elas podem ser preveníveis. E é muito difícil um cachorro que está morando domiciliado, ele apresentar essa zoonose. Por exemplo, a toxoplasmose que você citou, ela faz ciclo, né, sexuado no intestino de gatos. Só que o gato faz esse ciclo uma vez só em toda a vida dele, e quando ele é filhote. A chance maior de você pegar a toxoplasmose é infinitamente menor. Eu diria que até a transmissão direta de felinos domésticos não é comum, é bem incomum. É a diferença de possibilidade e probabilidade. Existe a possibilidade de você pegar uma doença do gato? Sim. Mas qual a probabilidade? É muito pequena. Em quase 99% dos casos, a pessoa vai pegar a toxoplasmose na verdura que foi mal lavada, nas carnes, né? Os outros animais domésticos que a gente usa como alimento, eles podem trazer, uma carne mal cozida pode trazer o cisto toxoplasma. Então, a toxoplasma, sempre que a gente tem gato, é muito citada, mas a transmissão pelo gato não é tão importante, né? Então, Talvez cachorro e gato, eles são filogeneticamente muito distantes da gente, né? Eles evoluíram de grupos animais diferentes. Então, a gente compartilha algumas doenças, sim, isso é verdade. Mas a probabilidade de eu pegar uma doença é muito maior de eu pegar de outra pessoa. Quem tem filho em creche já viu isso, né? O filho está de boa. Ele começa a ir na creche, você fica amigo do pediatra. Por quê? Circula, todas as doenças na cidade circulam na creche, né? Por quê? Porque a probabilidade de pegar... Então, tem grandes hospitais no Brasil, tipo o Sírio-Libanês, o Einstein, que aceitam visita de animais, né? Então, o hospital é um local de cuidar de saúde, né? Então, existe uma mudança nesse paradigma, que o animal é um poço que pode transmitir doenças para a gente. Na verdade, isso é verdade naqueles animais que são selvagens, né?
que a gente está invadindo a área de vida deles. Todas essas doenças emergentes de um passado recente, todas elas são de reservatórios selvagens, a começar pela AIDS, né? A AIDS surgiu de chimpanzé na Camarões, e o outro vírus de Guiné-Bissau, de macaco chama Mangabê. Renda, Nipah, Ebola, Marburg, são todas doenças emergentes. A própria Covid-1, o MERS, que circula ainda na Oriente Médio, e a Covid-19, todas são de reservatórios animais. Mas qual que é a história? É que o homem está invadindo o espaço desses animais. E o micro-organismo, ele se adapta, ele está em processo de evolução também. Se ele está circulando na população de chimpanzé, ele vai se adaptar a circular na população de humano. Diminuir a população de chimpanzé foi um desafio seletivo. Então, essa questão das doenças emergentes, todas são de animais, mas relacionados a reservatórios. Se você for visitar a história da humanidade, todas as doenças que nós temos, nós contraímos dos animais. Por exemplo, tirando o herpes, né? O herpes nós trouxemos dos nossos ancestrais primatas. Mas todas as doenças que nós temos hoje, nós adquirimos dos animais do processo de domesticação. Nós começamos a morar em casas, trouxemos animais, e de todas essas doenças, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar meio triste, viraram doenças humanas, e a única que a gente erradicou foi a varíola. Todas as doenças, em detrimento de termos antibióticos, em detrimento de termos vacinas, elas ainda circulam no planeta. Então, nesses 10 mil anos de domesticação dos animais, para vários fins, para comer, para usar em guerra, para companhia, a gente adquiriu essa zoonose. É verdade. Por isso que as pessoas têm ojeriza. Mas qual a chance disso acontecer toda hora? É pequena, porque hoje elas já são doenças humanas, elas se adaptaram muito à espécie humana. Algumas hoje não circulam mais em animal, por exemplo, dengue. A dengue, tem relato da dengue sendo transmitida entre primatas na África. Então, a dengue é um exemplo, que hoje ela é só uma doença humana. A lepra, apesar do tatu poder ser o reservatório, o Mycobacterium lepra, a lepra é uma doença hoje particularmente humana. Então, essas doenças se adaptaram ao humano. Então, se a gente pegar as grandes pandemias da história da humanidade, a história é exatamente a mesma. Legal, muito obrigado aí por desmistificar esse assunto para a gente, porque muita coisa é mito, né? A gente aprende, às vezes, algumas coisas erradas e esse conhecimento errado acaba se propagando, né? A questão do toxoplasmose, como eu falei aqui, vindo de gato, né? Foi um relato que eu ouvi da própria pessoa que tem deficiência visual, né? E que para ela foi passado, que isso foi provavelmente passado por um animal doméstico, alguma coisa, no momento que essa mãe estava grávida. Recentemente também eu tive Existe a possibilidade? Sim, mas qual a probabilidade? É muito pequena. Muito bom isso. E recentemente eu tive um outro relato de um condomínio que eles estavam tendo um problema de infestação por escorpiões. Uma cidade ali no Vale do Paraíba. A cidade estava tendo um problema com escorpiões e adotaram uma solução ambientalmente correta, sustentável. Vamos colocar galinhas da Angola para comer esses aracnídeos invasores, vamos falar assim. E engraçado, na minha rua aqui, eu também tenho galinhas de Angola aqui na rua, porque come todos os bichinhos e mantém a área limpa. Então, a aranhinha, esses bichinhos acabam todos sendo eliminados pela galinha da Angola. E rolou-se uma conversa de que a galinha da Angola é um reservatório natural da leishmaniose. Para mim, isso foi até novidade, porque para mim era um outro hospedeiro, Eu ouvi falar na minha época, quando eu aprendi, era tatu, era um outro animal doméstico, um silvestre, que era hospedeiro, o reservatório natural dessa doença. Isso procede mesmo, Não, leishmaniose. A leishmaniose ela pode acometer várias espécies de animais, selvagens, inclusive. No cão e no gato e no gambá. Esse gambá que está se sinantropizando, ele está aprendendo a viver dentro das casas, dos condomínios, ele é um bom reservatório de leishmaniose.
Mas o ciclo da leishmaniose é um pouco complexo. Por quê? Ele envolve um mosquito transmissor. Esse mosquito tem um nome esquisito, que é Lutzomia longipalpis, né? Esse mosquito, ele é bem exigente em tipos de ambiente que ele sobrevive e em tipos de animais que eles fazem repasto sanguíneo, né? Então, esses animais, esses mosquitos, eles não são muito, eles não têm muita preferência pelo sangue da ave, porque é um pouco diferente, né? A ave funciona a 42 graus, né? Ela é diferente do mamífero. Pode ser que numa situação de laboratório você consiga infectar uma ave com a leishmania, mas na prática o transmissor, né, não se alimenta bem de aves, não é um hospedeiro que ele prefira. Agora, uma coisa importante é que as coisas mudam. Então, se você pegar livros, né, da década de 80, eu sou meio de entrar em sebo para pegar essas coisas para ler, todo mundo tem umas manias esquisitas, né? A minha é essa. Você vê que as pessoas falavam que a leishmaniose era uma doença que acabaria no estado de São Paulo. Por quê? Essa lutzomia longipalpis, ela vive no interior de mata. E que, como o progresso, né, que o pessoal achava na época, estava derrubando as matas, essa doença ia desaparecer, né? Então, isso é um raciocínio de 30 anos atrás, mas era assim que se pensava. O que aconteceu? Acabou as matas, esse mosquito ele se adaptou às cidades. E hoje ele é encontrado no oeste do estado de São Paulo, no centro-oeste, dentro das casas das pessoas. Ele se adaptou. Então, o que aconteceu? A derrubada das matas foi um desafio seletivo. Então, ele se adaptou, né? E hoje é que nem o mosquito da dengue, né? Antes a gente não encontrava, chegava em zonas temperadas e frias do país, a gente não encontrava o Aedes aegypti. Hoje você encontra Aedes aegypti no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Em áreas que a gente nem imaginava. A gente falava que o Aedes aegypti era de criadouros pequenos. Hoje você encontra Aedes aegypti se criando em esgoto, né? Área com muita matéria orgânica. Então, esses hábitos, toda doença que tem um vetor envolvido, ela agrega complexidade à ecologia da doença. Isso vai alterando, né, no decorrer da relação, né, homem-doença. Muito bom, muito bom. Por isso que isso não é uma particularidade de hoje, né? Isso vem desde a peste, né? Você pega a história da humanidade, né? O flagelo que foi a peste bubônica, é muito curiosa essa história, por quê? Os gatos, né, que eram adorados no Egito, né? Inclusive, você vai em museu estrangeiro, você vê múmia de gato, né? Só mumificavam os reis, os nobres, as pessoas diferenciadas. Então, eles mumificavam os gatos. Quando chegou na Idade Média, o gato foi relacionado à bruxaria. Então, ele foi praticamente extinto da Europa. Aumentou a população de ratos e uma bactéria que tinha na pulga dos ratos se adaptou ao humano, porque tinha um volume grande de ratos na cidade. E criou a peste, né? A peste está entre os maiores flagelos da história da humanidade. Ela matou 3/4 da população da Europa. Ela matou, dizem que até Gengis Khan morreu de peste. Chegou no momento que ela começou a ser transmitida de pessoa para pessoa. Então, foi um dos maiores Opa, tivemos um pequeno problema de sinal aqui, mas nós já vamos nos reconectar aqui com o Paulo, né? E o Paulo que está trazendo informações muito interessantes para a gente aqui a respeito aí, então, da questão da saúde dos animais, né? Na verdade, do risco que a gente pode ter se a gente não cuidar bem da saúde dos nossos animais e essa relação que isso tem aí com as doenças atuais. Reconectamos aqui com o Paulo. Paulo, desculpa, caiu a nossa conexão aqui, né? Voltei, vocês estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo. Nos ouve, Paulo? Oi? Estão me escutando? Sim. Nos ouve você? O meu aqui está normal. Perfeito. Então podemos continuar então. Oi? Tá me ouvindo? Sim. Então todas essas doenças, se você pegar a gripe espanhola, né, tem uma contribuição do impacto sobre as aves.
Então, acredito que seja por isso que existe essa grande relação, né? Os animais vão passar doenças gravíssimas para nós. Mas isso só ocorre quando existe impacto nas populações desses animais em vida livre, né? Isso aconteceu em toda a história da humanidade. E o curioso é que nos últimos 40 anos nós tivemos várias doenças emergentes sem precedentes na história da humanidade, que foi a ação, o crescimento da população humana e a ação do homem no ambiente. Esse está sendo o principal indicado, né? Por que essas doenças emergiram, né? A gente não tinha doença emergente, tanto que o vírus da AIDS demorou 5 anos para ser descoberto. As pessoas adoeciam da AIDS e eles achavam que era alguma coisa conhecida. A sociedade científica não estava acostumada, né? Paulo, e aí a gente tem sem precedentes, né? Paulo, essa questão que você está Rogério, tocando, nesse ponto aqui, eu queria só fazer uma parte aqui. Na verdade, esse maior contato do ser humano com esses animais silvestres, ele está se dando aí por alguns fatores, né? Bom, o primeiro deles, obviamente, a gente está destruindo o habitat desses animais e eles acabam passando por esse processo que você falou de antropização, né? Eles estão se acostumando a ficar mais próximos da gente, né? Conviver mais próximo das pessoas. Essa semana aqui, incrivelmente, tinha uma onça parda na minha rua. E ela adentrou um hospital aqui na frente da minha casa. Foi uma loucura, né? Nem sei se você acabou até participando do resgate desse animal, né? Enfim. Não. Mas olha que situação, né? E, na verdade, saguis, né? Esses pequenos micos andando sempre aqui nos muros, enfim, uma série de outros animais, né? Serpentes, né? Cobras, e uma série de outros animais têm surgido na minha casa. Existe uma questão aí. Nós destruímos o ambiente, os animais estão achando esse meio de se adaptar, então, né, essa realidade a esse meio urbano, nesse processo de antropização, como você mencionou. E também, hoje, existe um nível de consciência muito maior das pessoas também em não matar esses animais. Então, isso acaba, né, possibilitando, né, um contato muito maior, então, das pessoas com esses animais. E isso pode causar, então, o surgimento dessas doenças emergentes, como você mencionou. E aqui eu queria entrar num ponto. Muitos condomínios se deparam com essa situação, né, de ter animais domésticos dentro né, adentrando os seus condomínios. Como que a gente deve proceder, né, nesses momentos com esses animais? Olha, uma medida importante para condomínios, e isso aqui na cidade de Campinas a gente tem uma solução muito simples, é você fazer uma campanha de microchipagem dos animais. Então você microchipa os animais e tem um sistema que linka esses animais domésticos aos responsáveis, aos tutores desses animais. Então, se esse animal for encontrado numa área do condomínio abandonado, o condomínio pode autuar essa pessoa, porque está dado lá a relação. Essa relação punitiva, ela é muito eficiente, porque tem pessoas que não querem mais o animal, abandonam, né? Um bom lugar abandonar é na mata do condomínio. Esses animais muitas vezes se estabelecem e criam populações ferais, que predam um monte de outros animais, principalmente quando essa população é de felinos, né, de gatos. Isso causa um desequilíbrio e uma chance ecológica, né, de aparecer uma doença muito mais rápido. Então está chegando o gambá, eu vou capturar e vou matar. Você acelera o processo seletivo, você acelera a chance dessas doenças aparecerem. Então, quando você for construir, né, eu defendo que esses assuntos devem estar nas faculdades de engenharia pelo Brasil, para quando você vai construir uma casa, um condomínio, fazer uma construção civil, você pense onde esses animais gostam de morar, né? E você evite alguns tipos de construção e construa algumas coisas que sejam sustentáveis, né, para aquelas pessoas conviverem com esses animais. Essa tem sido a melhor solução. Tem gente que acha que vai matar os animais, isso é uma ideia antiga, né? Desde o tempo das carrocinhas, né?
As carrocinhas matavam. São Paulo deixou de ter carrocinha em 2003, né? Só para a gente, nesse século ainda tinha carrocinha. Matava aquele monte de animal e controlou a população? Não, porque o problema não é quantos você mata, o problema é quantos você deixa de matar. Toda vez que você mata um adulto, um animal adulto, aí chegou um gambazão, eu vou lá e sacrifiquei, né? Matei. Você viabiliza porque sobra comida no ambiente para 6 a 7 filhotes que chegam até a umidade, que vão dispersar. Então, você matar o animal, além de aumentar a possibilidade das doenças se espalharem para humanos, você vai aumentar a população desses animais. Isso tem estudos e mais estudos, né, de dinâmica populacional dessas espécies, né? Parece que é uma conversa para defender gambá, mas não é. É o que é realmente o que acontece. Eu estudo muito gambá. Eu microchipo, eu estudo algumas doenças, eu faço vários estudos aí com gambá e com morcegos, mas os dois eles têm esse papel, né? Às vezes a pessoa fala, não, vou matar uma colônia inteira de morcegos que está no voo da minha casa. O que você vai ter? Cada morcego tem uma época que reproduz, cada um tem uma... A gente chama tudo de morcego, mas cada um é de um jeito, né? Em muitos casos você aumenta a quantidade de morcegos que você tinha. Por quê? O que determina a população de um animal selvagem é uma tríade que a gente fala, que é alimento, abrigo e água. Água é farta no ambiente, mas abrigo e alimento, se ele tiver, a população aumenta, né? Se parar de ter, a população estabiliza e diminui. Então, as medidas de controle que a gente fala, elas são muito voltadas a você tirar o acesso dos animais a essas fontes de alimentos, né? Isso é muito eficiente para a infestação de roedor doméstico, né? Esse fator que eu falei tem até um efeito aí, vocês olharem na internet aí no Dr. Google aí, vocês vão ver que tem vários relatos que falam do efeito bumerangue. Para rato a gente sabe, cada adulto que eu mato com raticida, eu viabilizo 7 filhotes. Então eu estou usando só raticida, em vez da minha população diminuir, ela aumenta, né? É isso que acontece com o gambá, é isso que vai acontecer com a maritaca. Você tem que mudar o seu ambiente para se inserir. Parece vexatório, né? A gente é muito orgulhoso de ser humano, mas você falou do escorpião. O escorpião, Rogério, ele está na face da Terra há 350 milhões de anos. Nós estamos a 200 mil. Né? Nós somos uma criança na história da humanidade. Ele sobreviveu a boa parte das grandes extinções em massa. Ele sobreviveu aos períodos glaciais da Terra. Ele sobreviveu, ele é Highlander. Você pega a foto do escorpião igualzinho, que é hoje fóssil de 300 milhões de anos. Se a gente achar que vai ter uma coisa fácil, ele não é inteligente, mas ele tem uma coisa que é muito importante, que é a sabedoria evolutiva. Ele foi sendo selecionado e testado durante o processo evolutivo. Então, se a gente achar que é simples, a gente vai dar com os burros na água, que é o que normalmente acontece. Joga um inseticida aí, a gente resolve. Não é bem assim, né? Você pode trabalhar com o inimigo natural, como você falou, mas você pode trabalhar, olhar o seu ambiente e adequá-lo a não ter barata. Então, você pode ver o tipo de rede de esgoto, proteger. Por quê? Porque barata é o principal alimento do escorpião. Então, eu diminuindo o alimento, essa tríade, né, ela prejudica. Então, consequentemente, é um método muito mais eficiente de eu diminuir a população de escorpiões. Perfeito. Paulo, nós estamos falando aqui... Rogério, Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Na verdade, é o Isaac Oliveira, aqui, que está nos acompanhando lá direto lá de São José dos Campos. O Isaac, ele é criador de abelhas, né? E ele sempre é chamado, né, para atender, para remover colônias de abelhas aí em condomínios e tudo mais, né? É uma atividade que ele desenvolve lá. E ele é criador de abelhas sem ferrão também. E ele está dizendo, né, que Campinas, no caso de Campinas aqui, é considerada uma cidade amiga das abelhas, né? A gente tem que lembrar, né, que esses invertebrados também são animais silvestres, né, e que estão presentes nos nossos condomínios, né? Como lidar, por exemplo, aí com uma colônia de abelhas se instalando na minha churrasqueira do meu condomínio? Para onde eu corro? Quem que eu chamo? Antigamente se chamava bombeiros.
hoje o bombeiro não vai mais. Como que é isso aí? Bom, eu não sou o maior especialista em abelha, mas eu vou me arriscar. A maioria das abelhas nacionais que você vai ver em mata, elas são abelhas sem ferrão. Mas a gente usa o nome de abelha, é o nome genérico, porque a gente tem abelhas que são coloniais, que são de grupos, a gente tem até abelhas de hábito solitário, né? E muitas vezes as pessoas se incomodam, né, com a abelha quando ela está enxameando, que a gente fala, né, quando ela está mudando de local onde ela mora. Então ela nem vai ficar lá. E as pessoas, na dúvida de que ela seja peçonhenta, né, às vezes vai lá e joga um inseticida e mata toda uma colônia. Esses animais, eles são protegidos por lei federal, né? E são muito importantes na polinização. Eles que mantêm os nossos biomas saudáveis, né? Então, a gente tem um projeto, tem uma lei, né, de abelha, mas a gente tem um projeto que a gente não conseguiu pôr em campo ainda, porque a gente tem uma fila de coisas que a gente implantando. Esse projeto é um CRAS de abelha, é um centro de recuperação dessas abelhas. A gente já faz esse serviço, por exemplo, vai tirar uma ave numa área pública. Isso acontece sempre na Unicamp, porque tem um veterinário lá que é muito sensível. Então, a gente vai lá, estuda a colônia, vê a espécie, retira essa colônia de abelhas e transfere para um outro lugar. Primeiro, a gente passa para um entreposto, né, até a colônia se recuperar, depois a gente faz uma reintrodução. Isso, a ideia disso é se tornar um projeto municipal, ele já está delineado e ele tem até financiamento previsto pelo nosso fundo ambiental, que é o PROAMP. A gente tem em Campinas um pessoal da Embrapa que estuda essas abelhas, né? Então, nós estamos aprendendo muito com eles e a gente tem certeza da importância desses animais, né? Então, a gente está nesse processo realmente. Paulo, nosso tema aqui é um tema aí bastante rico. Você está colocando aí com bastante clareza aí, bastante propriedade as questões que estão sendo trazidas aqui. E a gente poderia ficar aqui, acho que, enfim, algumas boas horas conversando e a gente não esgotaria o assunto. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre as iniciativas aí da Prefeitura de Campinas, né? Campinas, que é uma cidade modelo aí nessa questão de proteção, bem-estar animal, como a gente já mencionou. Nós temos iniciativas aí como Castramóvel, como, enfim, SAMU Animal, que é uma iniciativa fantástica aqui do município de Campinas. Eu queria que você só falasse um pouquinho sobre esses projetos aqui da cidade de Campinas também, para a gente, né? Porque são ideias que podem ser levadas para outros municípios aí, através dos nossos condôminos, que têm esse poder de influência, né, nas suas cidades, em todo o território nacional. Então, falar um pouquinho sobre esses projetos de Campinas, e aí eu deixo aí umas considerações finais suas também. Bom, nós construímos em Campinas um departamento de proteção animal que não é a zoonose, que é tradicionalmente ligada à saúde. Esse departamento ele é ligado à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Então, o papel dessa secretaria é estudar e implantar políticas públicas, não só para os animais domésticos, mas também para os animais selvagens. Então, para os animais domésticos, o que a gente tem? A gente tem o cadastramento, a microchipagem que eu falei, ela te ajuda a linkar o animal ao proprietário. A gente faz encastrações de unidades móveis, então a gente vai aos bairros, né? O Castramóvel, ele faz de 200 a 250 castrações por dia, né? Então, ele interfere realmente no índice de reprodução dos animais onde ele vai. A gente tem o SAMU, né, que nós descobrimos que a gente tinha muito animal atropelado, a gente não tinha uma estrutura para fazer esses atendimentos. Nós temos também, agora inaugurando faz um mês, a Clínica Móvel, que é uma clínica que vai aos bairros, não para ser hospital, tá? Muito na moda aí, os hospitais, todo mundo quer hospital, mas o hospital é tecnicamente e economicamente insustentável. Porque no sistema hospitalar, eu estou esperando o animal ficar doente para tratar quando o tratamento é mais caro, que é um contrassenso, né? Essa clínica, ela visa trabalhar com medicina veterinária preventiva. Então, vacina os animais, faz atendimento de problemas de pele, de otite, esses tratamentos que são a grande maioria dos tratamentos veterinários, que são tratamentos ambulatoriais. Então, ele é uma unidade de medicina veterinária preventiva.
A gente tem também um projeto de ressocialização. A gente recebia muito animal, pitbull, rottweiler, que é uma fera. Nós contratamos um canil numa área silvestre e fizemos uma rotina de ressocialização. Então, esses animais começam em canis individuais, depois eles vão socializar com as mesmas espécies, depois ele começa a passear e conviver com humanos. Assim, um projeto aí que já atendeu mais de 300 animais, nós não conseguimos ressocializar 2. Né? O gato já é outro problema, nós estamos tentando achar jeito e não estamos achando. Além disso, que eu acho que é interessante como foco do programa, a gente tem um projeto na região metropolitana de Campinas, que é o projeto Reconecta. Esse projeto, os 20 municípios da região metropolitana são signatários. E ele visa o quê? Ligar os fragmentos de mata que a gente tem em toda a região metropolitana. E ligando isso, você dá fluidez à fauna. Então, um macho jovem, né, que foi expulso pelo mato dominante da Santa Genebrinha, ele não sabe onde tem outra mata, ele não vai aparecer no Madre Teodora, que é isso que está acontecendo. Esse relato que você fez do Madre Teodora, a gente tem todo mês. A gente vai capturar onça em toda a região que vocês imaginarem. É uma coisa que a gente faz para redirecionar o animal. Então, esse projeto Reconecta, ele é muito interessante, ele envolve toda a região metropolitana. Quem tiver tempo, dá uma entrada no site da prefeitura, que é um projeto hoje que vários países do mundo estão investindo, o governo da Alemanha está investindo, vários, porque é uma solução de compartilhar os animais com as cidades. Né? E eu gostaria só de terminar, não sei como é que está meu tempo, em falar uma coisa. Todo assunto, esse enfoque que eu dei, ele está relacionado a uma nova ciência. Então, a gente teve, na década de 80, a ciência da biologia da conservação. Essa ciência fez com que os países tivessem leis de crimes ambientais, fez que fizessem conferências mundiais sobre saúde do planeta, né? Inclusive, uma das primeiras foi no Brasil, e tem até hoje. As COPs são baseadas nessa ciência de crise. A gente tem, por conta das doenças emergentes, uma outra ciência de crise, que é a medicina da conservação, que como esses micro-organismos estão chegando no humano. E a medicina da conservação, ela tem um preceito muito importante, que é o que dá nome para ela hoje, qual que é a ideia? Não adianta eu cuidar da saúde humana, da saúde do planeta e dos animais separadamente. Assim como o projeto Reconecta é um exemplo de ação de medicina da conservação, que é chamada hoje de saúde única, porque eu estou mantendo os animais em seus biomas e fazendo eles trocarem genes em corredores de mata. Né? Então, o impacto dos micro-organismos que estão nele para a população é menor. Com isso, eu evito doenças emergentes. Então, esse projeto Reconecta ele tem sido muito aceito em muitos países do mundo. Inclusive, ele foi apresentado não nessa última COP, mas na outra, na penúltima, né? Porque é um projeto realmente que está chamando a atenção, né? Tanto que todos os prefeitos da região metropolitana são signatários. E quem quiser ler mais sobre isso, eu vou falar porque eu não estou ganhando nada para isso, tá, Rogério? A gente escreveu um livro na pandemia que chama Coronavírus, o Aviso. Ele conta a história dessas pandemias, mas ele é embasado em falar da medicina da conservação, da saúde única. Você consegue baixar ele nós abrimos os direitos autorais do livro, tá? Eu, o Rogério, que é inclusive o secretário nosso, nós abrimos os direitos, então você consegue baixá-lo na Amazon por R$5. Né? R$5 é o preço que a Amazon cobra para fazer o e-book e para liberar o e-book. Então, chama Coronavírus, o Aviso, e ele fala muitas das coisas que eu falei hoje, esse livro conta hoje, conta a história da humanidade. Então, é isso, Rogério, pronto. Bacana. Paulo, eu queria agradecer imensamente, então, sua participação no nosso convite. Eu acho que realmente muito bom, muito esclarecedor para todos nós. Lembrando que esse programa ele fica gravado, vai estar disponível aí, né, no YouTube, e nas principais redes aí, LinkedIn, Instagram, também Facebook, tá bom? E mais uma vez aí, obrigado à nossa audiência, a todos que nos acompanharam nessa noite aí. Bom final de semana a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.